Pessoal, hoje eu tô aqui não para te mostrar os meus resultados com meus negócios online. Eu quero te mostrar esses resultados aí, de pessoas comuns, assim como você, que aplicaram o meu método e estão vendendo todos os dias pela internet. Se você quer aprender como você pode começar o seu negócio online, trabalhando aí na sua casa, nas suas horas vagas, sem precisar de grandes investimentos, clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar como ganhar dinheiro online de verdade. Poder pentecostal. É impressionante a visão equivocada de poder. O que é, afinal, poder? Veja meu vídeo. Adulteração de sinônimos. Você vai se assustar com tanta revelação. Estão preparados? Apertem os cintos. Na verdade, exousia significa permissão, ou passar o bastão, o cajado. É a hora do Criador com título de filho, que já teve título de pai, porque filho e pai, tanto o Espírito Santo, assim como o Espírito Santo, não são nomes, são títulos. Aliás, nem Deus é nome, Deus é título. Deus significa Criador dos céus e da terra. Chamá-lo de Salvador não é nome, chamá-lo de Senhor não é nome, nem Deus é nome. Vamos mais. Então, a dispensação era outorgada, é passado de pai para filho, porque é o momento do governo do Criador, que foi pai, e agora é pai da eternidade, e agora é filho. Assim como todo pai também é filho. Já em Lucas capítulo 10, versículo 19, nós encontramos outro termo para poder, vocábulo poder, porque o cidadão que acha que entende alguma coisa de Bíblia vai abrir ali naquela passagem do Pai para Jesus e vai achar que está falando do mesmo poder de Atos 1:8, da virtude, não é? E vai achar que está falando do mesmo poder agora, quando nós chegamos em Lucas 10, 19, do poder sobre os animais, as matérias e as ciladas contra nós. Eis que vos dei autoridade. Em alguns sinônimos, poder. Em algumas traduções, o sinônimo é poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder. Nessa tradução, o autor preferiu, ou os tradutores preferiram, colocar autoridade na parte A e poder na parte B. E nada vos fará dano algum. Imagine isolar esse texto, quão místico isso fica. Vos dei autoridade nesse versículo, é um eco do Salmo 91, 13. E os místicos amam o Salmo 91. Bem como uma referência ao versículo 9. Baseado em certas evidências antigas, alguns estudiosos acreditam que serpentes e escorpiões eram reputados como meio demoníacos. Portanto, é tipológico e não literal, mesmo que com Paulo tenha ocorrido em Atos 28, 3, um caso isolado. Veja meu vídeo, Era uma vez na Bíblia. Sem coerência para ser cumprimento literal. Porque se fosse cumprimento literal, essa passagem das serpentes e escorpiões, nós não teríamos só em Atos 28, na ilha de Malta, Paulo sendo privilegiado, guardado, protegido e não morreu ao ser picado por uma víbora mortal, com veneno mortal. É um caso isolado, mas se você pega a Bíblia, a caixinha de promessa sagrada, e encaixa textos, você monta o quebra-cabeças ideológico-filosófico customizado para a sua fé, sua crença, sua filosofia. E a Escritura não foi feita para isso. A Escritura tem que se respeitar o seu tempo, para quem, quando, o que está sendo dito. Então, se você pega a mesma coisa, o poder dado a Jesus, aí o poder dado à igreja, aí o poder dado sobre esses animais, você vai fazendo o que você quer. Vai imiscuindo tudo isso e vai tornando uma autofilosofia customizada para si. E isso é se enganar. O nome disso é autoembuste. Você está se enganando. Você acha que está na verdade, mas você está se equivocando.
Então veja, se nós formos na história pesquisar, como acabei de mostrar para vocês, vocês vão ver que esses seres, serpentes e escorpiões, eram meios demoníacos na mente, na filosofia, na cultura religiosa da época. Por isso Jesus usou exatamente esses seres, porque tudo que Jesus ensinava, ele pegava algum animal, cultura, filosofia, crença, cenário, paisagem, algo que estivesse perto dele, algo que eles conhecessem, que lhes fosse familiar para facilitar a didática e a pedagogia do seu ensino. E hoje as pessoas não conseguem entender isso porque querem que a Bíblia cumpra-se na vida delas como sagrada. Tudo que está escrito lá tem que se cumprir na vida delas. Agora, quando chegamos em Lucas 19, 10, 19, melhor dizendo, nós temos sim o entendimento de autoridade. Aqui, do Pai para Jesus, poder, autoridade, delegação. Aqui não é. Já vou dizer Atos 1:8. E aqui, Lucas 10, 19, sim, autoridade. Só que no final vocês vão saber o que é essa autoridade. Só no final. Vamos continuar aqui o entendimento. Vamos para Atos 1:8 agora. Vê só. Mas recebereis poder, o descer sobre vós do Espírito Santo, ou o Espírito Santo, para que sejam testemunhas em Jerusalém, como em toda Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa é a grande comissão presente nos 4 evangelhos escolhidos pela Igreja Católica para estar na sua compilação chamada Bíblia e também em Atos 1:8. Mas aqui, poder, quadro, aqui poder, Atos 1:8, não é autoridade de pai para filho, da pseudo-trindade, que assim pensam os trinitários sem entender. E autoridade, de Lucas 10, 19. Aqui tipológico, serpente e escorpião representa a ação do mal, homens do mal, homens que iam matá-los, você já vai entender, você já vai chegar lá, calma. Autoridade então. Agora, deixa eu pegar até uma caneta vermelha aqui, que senão vocês não vão entender, não vai fazer sentido. Aqui, ó, aqui é um caso 1, caso 2 e caso 3, tudo bem? 1, 2 e 3. Agora aqui, ó. Atos 1:8 não é autoridade. Atos 1:8. Vamos ver? Vem comigo. Aqui. Aqui. Poder. Mas antes de eu explicar essa revelação aqui, ó. Poder, veja aí, ó, poder, capacidade, dons, ousadia. Volta para mim aqui. Aqui é poder. Só que, para confundir todos vocês, vai ter tradutor que vai colocar poder aqui, aqui e aqui. E aí você não sabe de que poder está falando. Assim como amor, por exemplo. Você abre a escritura, amor. Mas qual amor está falando? Abre a escritura, iniquidade, transgressão, concupiscência, pecado. Mas que tipo de pecado está falando? Avon, percha ou rata? Então, mesma coisa acontece com o poder, como acontece com muita coisa. Mas agora eu vou fazer uma revelação para você. Revelação de Lucas 10, 19 e de Atos 1:8. Olha essa revelação. Vocês lembram que eu ensino vocês? Substituíram imitar, atentar, referência para obedecer. Hebreus 3:17. Substituíram sustento para salário. Mesma coisa eles fizeram aqui, ó. Mesma coisa aqui. Veja só. A autoridade é sempre um sinônimo adulterado, porque na raiz, bem na raiz, ele significa permissão. Então, quando você lê poder na sua Bíblia, troque por capacidade, dons, ousadia. Quando você ler autoridade na sua Bíblia, troque por permissão.
Aí nós chegamos em Atos 1:8, e recebereis poder, ou seja, capacidade, dons, ousadia. E antes que nós cheguemos no entendimento do contexto de Atos 1:8, veja, vou colocar aqui, permissão. É essa mesma palavra, já vou no original, que aparece aqui do Pai outorgando para Jesus. Permissão concedida. Passou o bastão, passou o cajado, passou a vara, agora é tua vez. Do Pai para o Filho, porque começa a dispensação do Filho. E aqui em Atos 1, de Jesus que vai subir aos céus e vai começar a dispensação Espírito Santo para a igreja. Ele estará agora não em matéria, ele estará dentro da igreja em espírito. Através da sua palavra, da sua história, do seu dossiê, ele está dando permissão, poder. Permissão é poder, e não poder de reteté, de língua estranha, de êxtase, de hipnose, de convulsões emocionais. Não, nada disso. Isso não vale nada. Isso só tem valor para a tua carne, tua matéria, para você ter, ser e poder. Achar que é alguma coisa, achar que é um privilegiado que tem isso, que tem aquilo. Não ajuda ninguém, não mata a fome de ninguém. Foi dado permissão para a igreja. Isso é autoridade. Agora, se você pega a Bíblia e coloca autoridade, o cidadão acha que existe autoridade espiritual. Aí existe o cabeça espiritual, autoridade, que é outro entendimento errado em Romanos 13, mas não é o tema de hoje, que eu já refutei nos cursos. E existe a autoridade no sentido de estar cheio de poder. Poder do quê? Para quê? O Espírito Santo já desceu uma vez em Atos 2, disse Pedro, cumprindo Joel 2:28. E eles querem que continue descendo. Estes textos destacam a universalidade da mensagem cristã. Por quê? Judaísmo versus cristianismo. Lembra do meu vídeo Pirâmide do Bem, Pirâmide do Mal? Lembra do meu vídeo Deus Código Fonte, que eu falei que os judeus têm no seu entendimento que o Messias que ainda virá para eles vai fazer com que cada judeu tenha direito a 4 escravos. O mundo inteiro foi feito para servir eles. No entendimento do Talmud. Essa é a revelação para eles. Se eles têm ideia, os judeus, que só eles, entre eles, casar entre eles, outros não pode casar, tem que casar entre eles. Eu estava lendo uma reportagem do G1 essa semana sobre os negros judeus alemães, ou os alemães negros, o quanto que sofreram nos dias de Hitler, na década de 30 do século passado. Que terrível! Não pode casar com negro, não pode casar com não judeu. Judeu casa com judeu, de preferência da mesma tribo. Eles não se misturam. Eles se ajudam entre eles, só. Então essa visão do judaísmo, quer seja o judaísmo daqueles dias ou de hoje, tanto faz, é a mesma hoje do cristianismo. CCB com CCB, Deus é amor com Deus é amor, católico com católico. Se fecham em seus círculos religiosos. Mas isso não é o cristianismo de Cristo, esse é o cristianismo de Lutero, de Calvino, do Davi Miranda, de Seymour, da Ellen White. Esse é o cristianismo da tua denominação toda errada e equivocada. Porque o cristianismo de Cristo é para ser o antídoto. O antídoto que vem da ambiguidade. O judaísmo era para ficar em Jerusalém, o cristianismo é para ir ao mundo. Uma das maiores essências do porquê Jesus manda eles terem a permissão de irem ao mundo em nome dele. Eu dou permissão para vocês usarem o meu nome, em meu nome, em meu nome. Essa permissão concedida é o antídoto contra o judaísmo, que era para ficar ali. E Jesus espalha eles. Não fica ali, vai, ide. É o antídoto. Porque até então era para reunir os judeus e ser uma nação. Atravessa o deserto e seja uma nação. Se une. Agora Jesus, o Deus em carne, vem e espalha e dá permissão. Por isso que muitos serão condenados em teu nome, porque está usando essa permissão, esse poder que foi dado para vender o evangelho, para comercializar, para enganar as pessoas. Foi dado permissão para você usar o nome dele, não para banalizá-lo, não para vender a sua história. Muitos cristãos, em nome dele, usam a permissão para enganar outros, para escravizar outros. Uma das coisas mais abomináveis na existência humana que Deus sempre teve nojo, náuseas,
é escravizar pessoas. Os judeus foram escravizados, hoje eles escravizam. Os cristãos foram perseguidos, hoje eles perseguem. Hoje eles escravizam. Liderança cristã hoje escraviza pessoas, aliena pessoas. Quais são os antídotos do contexto de Atos 1, 2, 3 e 4, do começo da igreja que recebe permissão em nome dele? Quais são os antídotos? As línguas. Antídoto para Gênesis 11. Eia, desçamos ali, confundamos os homens, como já fiz vídeos ensinando lá no vídeo 72 Filhos de Deus. Agora é para esclarecer. Por isso existiu o dom de línguas. Para que, como eu falei ontem, você que não assistiu a trilogia, né, de Mateus 24, assista, para que até 70 depois de Cristo, quando fosse para cumprir o ID, eles tivessem poder de falar em todos os idiomas, para que todo aquele mundo pré-América daquela época ouvisse o evangelho. O id e o indo também é antídoto. O judaísmo dizia para ficar, o cristianismo de Cristo diz para ir, não é para ficar. E o poder sobre, como sinais para crédito da pregação. Por que existiam essas coisas extraordinárias que foram registradas em Atos dos Apóstolos e nas Epístolas? Porque eram sinais. As pessoas não sabiam do Evangelho. Eles estavam indo com a permissão, com o poder para anunciar ao mundo a história da cruz. Evangelho é notícia. A notícia que vem um rei do reino. A notícia da graça, que os não-judeus agora podem ser salvos e alcançados. Tudo isso, todo esse poder foi dado, essa permissão, essa concessão. Foi concedido o poder para que eles fossem. Então existiam sinais para que as pessoas pudessem dar crédito à pregação. Eles foram além dos limites da cidade de Jerusalém. Depois além dos limites da Palestina. Além do mundo mediterrâneo. Levando o evangelho até os confins da terra. Todos vocês precisam assistir o vídeo Ide, indo ou já foram. Esse vídeo é primordial. Aonde nele eu destaco Colossenses 1, 5 e 6, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, na qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Dizer que o mundo ainda não conhece essa notícia é em parte uma afirmativa verdadeira. Porém, os que mais defendem isso cumprem uma missão diferente da que pregam, pregando o cristianismo de Constantino, de Calvino, de Lutero, de Seymour, dos pentecostais, de Branham, de Russell ou qualquer outro. Pregue o cristianismo de Cristo. Techuvá, retorne à graça de Jesus, aos mandamentos de Jesus. Lux mea lex. Vou falar sobre isso amanhã. A luz é a minha lei. Só a luz, só o lume, só a sabedoria do Eterno. Ei, preste muita atenção. Eles hoje, além de tudo isso, estão fazendo o mais grave. Eles não estão mais pregando sinais para descrentes, como todo o Novo Testamento ensina. Eles estão transformando as igrejas cristãs em sedes e filiais empresariais, que entra dinheiro, sai dinheiro, em sedes onde escravizam pessoas, alienam e os tornam leigos sem evolução. E mais, museus que ficam revivendo a história de Jesus sem nenhum poder, sem nenhum sinal, e ficam mistificando e artificializando sinais para os crentes. O sal não salga mais a carne. O sal agora, ele está reunido em vários saleiros, museus que ficam revivendo a história de Jesus e operando sinais entre os crentes. E óbvio que não existe sinal para crente. Então todos aqueles sinais são mentira. Eles acendem o fogo, eles artificializam, eles falsificam, porque só existe sinal com um propósito definido e claro,
para que os descrentes e indoutos que não conhecem Jesus possam acreditar através do sinal. E com isso, sinal para crente, eles estão banalizando a fé e o nome do Criador. Mas quando você organicamente entende que você recebeu permissão, é isso que é autoridade. Não pense que autoridade é o que você achava, liberdade no espírito. Para quê? Para cair no chão, para ter convulsão, para espumar, para sair a íris do globo ocular, para sair o globo ocular, para ocultar o globo ocular, para parecer um insano, endoidecido, que é o que vocês parecem. Êxtase? Não. A autoridade é permissão, é esse poder. Permissão concedida em nome de Jesus Cristo para ser testemunhas. E testemunhar não é fazer as seclas, como faziam os fariseus, Mateus 23. Não é proselitizar. Testemunhas no original é martíria. Sabe o que é martiria? É a mesma raiz para mártir. Sabe o que é isso? A virtude, o poder, a autoridade concedida, permissão, concessão, implicava em morte das testemunhas. A virtude para ser testemunha implicava em capacidade para vencer, morrer. Por esta causa é a desmaterialização plena. De fato, a igreja começou com mártires em cada região citada por Jesus. Ele está dizendo, vou dar permissão para vocês irem em meu nome, continuarem essa missão, cumprirem o ID até 70 depois de Cristo. E nesse tempo, nessa geração, quando vocês estiverem fazendo isso, eu vou operar sinais para que as pessoas creiam, porque elas não conhecem a história da cruz, a notícia do reino, a notícia da graça e que os não-judeus podem ser salvos. Olha só que lindo, que orgânico, que puro. E vocês desmaterializados, desapegados da matéria, vão ao mundo morrer, ser testemunhas. Testemunhas no original é a mesma raiz de mártir. Vocês vão vencer o mundo, vão testificar e não fazer prosélitos, vão testemunhar, vão ser referências. E teve mártir em Jerusalém, teve mártir na Palestina, teve mártir em todo Israel, teve mártir no Oriente Médio, teve mártir no mundo inteiro. De modo que todos os autores desse livro que você conhece, você nunca assistiu o filme, documentário, livro Os Mártires, todos esses autores dos 23 livros do Novo Testamento, porque Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento, todos eles morreram como mártires, como testemunhas através do sangue. Para encerrar, poder versus dons. O poder que você recebeu, agora não está falando aqui, ó, desse poder permissão. É esse poder sobre serpentes e escorpiões. Não é literal, é figurado, é tipológico, metafórico. É sobre o mal. O mal representa, esses animais representam o mal. Esse poder que você recebeu sobre o mal são os dons. Capacidade, lume, sabedoria. Através da sabedoria, veja meu vídeo, como orar com sabedoria. A sabedoria, veja meu vídeo, a sabedoria te guarda, te protege, te prospera. Através da sabedoria, dos dons, da capacidade que cada um recebeu e Deus deu dons aos homens, Efésios 4, esse é o poder. Você vai vencer o mal. Foi assim que Paulo se livrou da morte muitas vezes. Quanto mais matéria, menos poder. Você que é materializado de Calvino, da teologia da prosperidade, quanto mais você ama o terceiro e poder e as coisas desse mundo, menos poder você tem. Mais longe de Deus. Quanto mais 666, menos 777. Quanto mais 666, menos 777. Quanto mais matéria, menos poder. Que profunda a revelação. Jesus nunca fez ou mandou fazer membros às seclas de um ajuntamento solene ou instituição jurídica, mas sim a agremiações, a ajuntamentos, eclésias do bem, livres e orgânicas. Vamos desmistificar o poder.
O vocábulo grego aqui traduzido por poder é dunamis, que vem sim de um outro radical que significa dinamite, que é o dinamos. No grego, a raiz da palavra dunamis é dinamos, dínamos. Então não tem dunamis sem dínamos. Para vir o dunamis, tem que vir o dínamo. De onde vem a atual palavra dinâmica, por exemplo? Aí o que os crentes pentecostais fazem? Poder pentecostal é como dinamite. Receba uma bomba do Espírito Santo. Receba poder do Espírito. Levante a sua mão. Aí chora, se emociona, fala em línguas que não existem, que não tem interpretação nem valor algum, porque o id já se foi. Deus não faz nada sem propósito, mas eles criam sinais para crentes e ficam operando sinais entre eles e achando que estão cumprindo o id. Quando, na verdade, a dinâmica, o poder ali impresso, não tem o sentido de autoridade agora, mas de força, de energia, de permissão, de ousadia, de denodo. Por quê? Porque a maioria deles vai morrer pelo Evangelho. Aqueles que estavam ouvindo Jesus dizer essas coisas, em Atos 1:8, recebereis poder, virtude, permissão, é a força, a ousadia para vencer o mal, os escorpiões. E sabe quem é o escorpião? Você sabe quem é a serpente que ele está tratando? Não é o diabo, não. Porque o diabo é a corporificação do mal. Veja os meus vídeos sobre isso. O poder do bem e do mal. Deus é bom e mal. Revelação, revelação. Sabe quem é a serpente e o escorpião que ele está falando? Anás, o sacerdote. Caifás, o sumo sacerdote e o sacerdote. O Alexandre, o capitão do templo da guarda. Os líderes do templo, os líderes do judaísmo, os líderes do sistema religioso, eles eram as serpentes e escorpiões. E Jesus estava dizendo para você pisar em cima desses homens que têm capacidade de matar, roubar e destruir. Vocês vão precisar de permissão, de poder, de autoridade, de ousadia. Mas não é a autoridade que você entende, é a autoridade que está aqui, ó. Você vai precisar de força, de energia, de ousadia, de denodo. Eu provo. Atos capítulo 3 diz que eles foram presos e proibidos de falar nesse nome. Aí eles oraram. Agora sim, oração, hora de orar. Esta é a hora de oração. Atos 3 eles não foram orar. A escritura não diz que eles não iam orar no templo, eles não eram do sistema, eles foram na hora da oração. Eles não foram orar. Eles foram na hora da oração. Mas agora eles foram orar porque eles foram presos. E quando eles estavam presos e proibidos de falar no nome de Jesus, que eles foram chicoteados, a primeira perseguição, eles disseram, e agora, Senhor? Aí eles lembraram dessas palavras. Foi dado para vocês força para vencer as serpentes, Anás, Caifás, os religiosos, o sistema religioso e político, para vencer essas víboras. Foi dado força, foi dado poder para você vencer eles. Sabe o que a Escritura diz? Sabe o que Lucas diz? Diz que eles saíram dali e disseram, mais importa obedecer a Deus do que os homens. E eles saíram com ousadia, intrepidez, denodo. Eles saíram com poder. Esse é o poder, a ousadia de enfrentar todos, o sistema, a família, os amigos, contra todos, contra tudo, contra toda a matéria, contra todo o preconceito, todas as pessoas que estão alienadas por esse cosmos, debaixo desse domo contra você. Todas essas pessoas você só vai conseguir enfrentar com o poder que foi dado a você. E esta sim é a autoridade, e não no sentido que você lê aí na tua Bíblia, e que você aprendeu errado. Na maioria dos manuscritos, a título de informação, não se encontra a forma com que ele subiu e os seus discípulos estavam presentes nessa hora. O texto que você tem em sua Bíblia hoje foi preservado por Agostinho num codex do século VI. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua, coisa alguma que possuísse. Olha só o errade, olha a unidade. Todos eles eram unânimes, eram desmaterializados. Perceba, eles eram desmaterializados. Isso é ser espiritual. Olha o poder, isso é poder. Não é? Foco, visão, ousadia. Compartilhavam tudo o que tinham. Não eram egóicos,
Nada de terceiro poder. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor. Tudo isso que você está lendo. E eles vendiam. E entre eles repartiam. Está em Atos 4, 32 ao 34. Depois que eles foram presos. Depois que Pedro disse, temos que obedecer ao Senhor. E não vamos parar de falar em seu nome. Foi dado permissão, foi dado poder, concessão. Não vamos parar de falar em seu nome. Vamos obedecer o que ele disse e vamos cumprir nossa missão. Isso é ousadia. Saber que o Senhor está com você e que você está no caminho certo, não temendo a ninguém e a nada. Aí eles assistem o programa Evangelho e eles dizem, cadê os sinais? Onde é que tem poder? Aqui está o poder. A coragem de falar a verdade. Doa a quem doer. Até amanhã, programa Evangelho. Boas trevas. Pessoal, hoje eu tô aqui não para te mostrar os meus resultados com meus negócios online. Eu quero te mostrar esses resultados aí, de pessoas comuns, assim como você, que aplicaram o meu método e estão vendendo todos os dias pela internet. Se você quer aprender como você pode começar o seu negócio online, trabalhando aí na sua casa, nas suas horas vagas, sem precisar de grandes investimentos, clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar como ganhar dinheiro online de verdade.